Olá, é uma alegria poder retomar o nosso trabalho. Embora estejamos afastados fisicamente, nós estamos unidos pelo pensamento, estamos abençoados pela presença de Jesus, certamente entre nós, a quem recorremos para que nos inspire de forma a termos o melhor aproveitamento possível das reflexões que falaremos hoje, que poderão, à luz da doutrina espírita, nos apontar caminhos para que superemos essa crise pela qual passamos, que não nos surpreende. A espiritualidade há muito tempo já nos sinalizava, apenas estamos vendo se concretizar e materializar o momento difícil que a transição planetária nos traz, de forma a superarmos os grandes obstáculos que temos para constituirmos esse mundo de regeneração que é o nosso futuro. Este é um momento em que a ciência tem sido exaltada, de onde vêm as grandes esperanças de superarmos essa pandemia. E nós recorremos à Gênese, que nos apresenta o duplo caráter da doutrina espírita, o seu caráter de revelação divina e o seu caráter de revelação científica, baseada em fatos, sendo processual, como todas as ciências da observação. Recorremos ainda ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, que nos diz que é chegada a hora de os ensinamentos do Cristo serem complementados pela ciência, que aceitará a espiritualidade, assim como a religião aceitará as leis orgânicas imutáveis que constituem a matéria, provocando uma união que trará inúmeros benefícios para toda a humanidade. O título desse estudo foi uma pequena provocação, porque estamos falando em controle, ansiedade e controle. Estamos falando do que, em grande parte, contribui para a ansiedade que estamos vivendo, que é o fato de termos percebido que controle nenhum foi capaz de resolver essa imprevisibilidade da nossa existência. Como poderíamos prever viver a situação que estamos vivendo? Como enfrentamos as dificuldades de várias ordens, de sustentar os nossos vazios, de suportar os nossos silêncios, de melhorarmos a nossa convivência com aqueles com quem já apresentávamos dificuldades e é talvez, acima de tudo, como lidar com essa lentificação do tempo, esse tempo lento tão necessário para que as camadas da nossa alma se estruturem. Surpreende-nos também o fato de termos todo um planeta em busca da solução do mesmo problema. Porém, para nós, que sabemos que somos seres espirituais eternamente interligados numa teia de amor divino, que essa teia de amor divino entrelaça os nossos destinos, nós compreendemos porque chegou finalmente o momento em que todos nos curvamos diante dessa teia. E cuidar das nossas emoções e trabalhar na nossa transformação individual, pessoal, também é uma forma de colaborar para a melhoria de tudo que nos rodeia. E pensando nisso, eu separei um pequeno vídeo que, embora destaque uma condição geográfica de interligação, nós, como espíritas, não podemos deixar de pensar nessa interligação que as diversas encarnações nos propiciam, renascendo em diferentes lugares, em diferentes famílias, aumentando cada vez mais essa teia de amor divino. Vamos então assistir o vídeo. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh.
Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, you know, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just best, you know, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No, no. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we... 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash, Yeah. What's that? why don't you come down here and meet your cousin? This is nervous. Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere, by the read of this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. No livro
Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 39, Emmanuel nos apresenta a visão espírita da cooperação entre os homens e nos diz: a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. E agora, nesse momento em que o mundo ficou de cabeça para baixo por causa de um ser sobre o qual sabemos muito pouco, assustador, desconhecido, nós estamos sob a inspiração de Jesus para que entendamos que estamos todos no mesmo barco e que não importa onde esteja o buraco, se houver um buraco, naufragaremos todos nós e que precisamos modificar o nosso modo de ver o mundo. Nós precisamos ver o mundo com mais encantamento, cuidando melhor dele, perdendo o olhar predador que nos caracteriza. É uma grande oportunidade de modificação, mas não tenhamos a visão romântica de que após essa pandemia sairemos todos melhores e modificados. Não, haverá aqueles que sairão mais egoístas, haverá aqueles que sairão mais gananciosos, mas é importante sabermos que essa é uma experiência única de podermos perceber aquilo que precisamos valorizar verdadeiramente, aquilo que precisamos modificar em nós. Essa situação nos trouxe medo. E a gente vai diferenciar um pouco medo de angústia, porque o medo ele tem um foco. O medo é medo de algo que nós identificamos. A angústia é diferente, ela é inespecífica, ela traz um sentimento de estranheza. Nós nos distanciamos daquilo que nos é familiar, nós nos sentimos distanciados do que nos é familiar. E é exatamente a situação que nós estamos vivendo, né? De distanciamento daquilo que era a nossa rotina, que jamais pensaríamos que perderíamos da forma como ocorreu, de uma hora para outra, de um dia para outro, com tanta informação e desinformação. Isso gera uma angústia que, quando é muito prolongada, ela pode se transformar em medo. Mas o medo é bom ou é ruim? Bom, o medo é bom quando ele nos protege, ele nos alerta, ele nos torna mais cautelosos e atentos, nos leva a refletir sobre atitudes futuras. E é ruim quando ele nos paralisa. E a gente precisa, nesse momento, lutar para vencer os medos, que são de diversas ordens. Tem medo do que conhecemos, porque já aconteceu antes e nós temos muito medo que aquela situação que nos foi tão dramática, tão dolorosa, se repita. Tenho medo do que nós desconhecemos, porque nunca aconteceu antes, é a situação que nós estamos vivendo agora. Tem medos, não sei por quê, certos animais, alguém que jamais viu uma cobra, mas tem muito medo, alguns insetos. E há medos de não sei o que conhecido, muito conhecido meu. Aqui, quando você vê uma barata, no caso eu, o eletrocardiograma, quando a barata voa e quando a barata some e você sente algo subindo a sua perna. A reação desproporcional ao medo, a um perigo objetivo, ela pode se tornar patológica e necessitar realmente de auxílio profissional, porque às vezes ela se torna tão assustadora e ameaçadora. Por exemplo, uma pessoa vê essa imagem e reza para que seja uma tábua de passar roupa e não uma barata gigante olhando para mim. Eu poderia ser essa pessoa tranquilamente. E quando a gente fala em medo e coragem, no livro Palavras para a Alma,
Dona Teresa Camasmi, ela nos apresenta uma visão do medo como um desafio em que precisamos de forças para enfrentar, né? E esses momentos requerem a presença da fé, porque ela é a morada da nossa coragem. Então, reforçar a nossa fé, buscar a fé é muito importante, porque a coragem não é o medo e a coragem não são contrários, né? A coragem, o medo que não existe, ele é temerário, você se expõe a muitos riscos, mas a gente só encontra essa coragem quando nós nos deparamos com medo. E é desse encontro do medo com a coragem, quando nos encontramos com medo, é que a nossa coragem surge. E a fé, ela é muito poderosa como auxílio nesse momento. Podemos ver aqui esse exemplo, né? Esse exemplo de fé. Esse gatinho realmente, ele tem muita fé. Vimos o medo, vimos a angústia e nós vamos falar sobre ansiedade. O Brasil já era conhecido por ser um país onde havia muitos ansiosos antes mesmo da pandemia. E a ansiedade é um mal que assola o mundo. No mundo todo, em 2015, em pesquisa da Organização Mundial de Saúde, havia 264 milhões de pessoas sofrendo de transtornos de ansiedade. No Brasil, 9,3% da população sofriam naquela ocasião, certamente o número aumentou com o problema da ansiedade. Ao todo eram 18 milhões, em torno de 18 milhões de pessoas, 18 milhões e 600 mil pessoas sofrendo de ansiedade. Assim como o medo, a ansiedade em si mesma, ela não é boa nem é ruim, e nem é mesmo uma doença. Acontece que a gente precisa cuidar dela, compreender o que está acontecendo conosco, que gera essa ansiedade. E é importante saber que na ansiedade, a nossa alma está no amanhã, no depois. A ansiedade, ela nos aponta que é no depois do agora que queremos estar. Isso não tem tudo a ver com a situação que nós estamos vivendo? Quem não quer estar no depois do agora? Porque o presente pode estar sendo muito difícil de suportar, ou porque gostaríamos que o futuro viesse logo para termos a certeza de que vamos sobreviver, ou as duas coisas. E no caso, o sobreviver é literal, né? Nós queremos estar afastado desta ameaça à nossa saúde, à nossa vida. E em função dessa ansiedade, os nossos pensamentos se repetem, a gente acaba entrando num ciclo do qual temos muita dificuldade de sair. E precisamos saber que os nossos pensamentos tomam forma e plasmam aspectos que são correspondentes aos teores vibratórios desse pensamento. E quando nós estamos vibrando com medo, com angústia, com ansiedade, com raiva, qualquer desses sentimentos desequilibrados, nós estamos constituindo uma psicosfera, e é nessa psicosfera que nós vivemos. Ora, se o mundo hoje vibra mais ou menos motivado pelas mesmas emoções, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque essa psicosfera que nós criamos é que nos indicará se seremos felizes ou infelizes por livre eleição. O que isso quer dizer? Que é fácil? Não, é bastante difícil, mas nós temos condição de eleger, construir uma psicosfera, se não de felicidade, mas de tranquilidade, de paz, de serenidade, de ventura, de força, de paciência e de esperança.
Esse projeto Ilumina, ele foi realizado por um fotógrafo chamado Ricardo Fuji, que realizou a seguinte experiência. Um grupo sentado em círculo escolhia uma palavra e pensava durante um tempo naquela palavra. Após alguns minutos, eles falavam aquela palavra em voz alta, enquanto o incenso estava aceso, o Ricardo fotografava a fumaça e espelhava aquela fotografia, criando uma nova imagem. Eu vou mostrar algumas dessas imagens para nós observarmos essa experiência que ele buscou na física quântica, que diz que antes de se tornar uma forma de terceira dimensão, é um pensamento que foi plasmado, e nós vamos ver se essas imagens, elas se aproximam daquelas palavras que foram ditas. Naturalmente, se outros grupos se reunissem e vibrassem pelas mesmas palavras, plasmariam imagens diferentes, mas é bastante interessante perceber esse trabalho. Essa imagem é a imagem da inveja. Essa, parece que não discordamos, é uma imagem um pouco assustadora. A palavra era guerra, cólera, felicidade, esperança, amor, gentileza, serenidade, verdade, saudade, com direito até a uma lágrimazinha na base, perdão, paz, proteção, vida. Bonita essa forma da vida. Meditação, com uma expansão, interessante isso, não é? E a gente, então, se utilizando dessas informações, como a mente que cria essa psicosfera interage com o nosso corpo? Como é a relação da nossa mente com a doença? Nos diz Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, que o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano. Nós não tínhamos dúvida a esse respeito. Porém, percorre todas as células, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as células do sistema imunológico. Então, mais ainda, a necessidade de cuidarmos dos nossos pensamentos. Nós temos visto síndromes relacionadas ao pensamento. A síndrome do pensamento acelerado, que tem sido uma constância na nossa vida. Nós temos uma urgência de que tudo aconteça com muita rapidez, e o nosso pensamento acompanha essa necessidade. A do pensamento antecipado, nós sofremos muito por antecipação, e essa antecipação, esse sofrimento, em muitos casos, talvez na maioria das vezes, acaba não acontecendo, mas o pensamento gerou em nós um prejuízo muito grande. E o lixo mental, que, ao contrário do que se pensa que são maus pensamentos, e também mas são aqueles pensamentos de angústia, de rancor, de ódio, todos aqueles pensamentos que acabam se tornando tão tóxicos ao nosso cérebro que ele não dá conta de metabolizá-lo, como acontece com outros resíduos, para os quais ele foi preparado para dar conta, né? Dessa forma, a gente ainda recorre a Joana de Ângeles, que no livro Atitudes Renovadas nos fala que devemos aprender a cultivar pensamentos edificantes. Então, é aprender. Naturalmente, na maioria das pessoas, não são
os primeiros pensamentos que surgem. Então, aprender a cultivar aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. Nós somos o que cultivamos no nosso mundo íntimo. Nós vamos falar um pouquinho sobre casa mental. André Luiz nos falou sobre isso em 1947, no livro No Mundo Maior, e Joana de Ângeles ainda descreve um pouco mais no livro Vida, Desafios e Soluções. A nossa casa mental é a nossa mente, né? Então, no início da pandemia, muita gente falou, vou aproveitar, vou arrumar minha casa, vou organizar minhas coisas. E o mesmo a gente deve fazer com a nossa casa mental. André Luiz dividiu a nossa mente em 3 andares para fins didáticos, né? No andar mais baixo são aqueles nossos pensamentos ligados a vícios, automatismo que trazemos de vidas passadas, de muito tempo em nossa vida. E esses pensamentos são os que primeiro nos assaltam. Os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, é natural, é inconsciente. São os que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no nosso cotidiano em condições normais. Imaginem nas condições que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos criar um novo hábito de, ao sermos assaltados por esse tipo de pensamento, os substituirmos imediatamente, substituirmos por pensamentos amorosos, de esperança, de cura, da nossa vida junto à natureza novamente, junto às pessoas que nós amamos, das quais estamos separadas. Mas o novo hábito, ele se implanta lentamente até que ele se torne parte integrante. Então, pensar bem ou mal será uma questão de hábito e nós vamos precisar, mais do que nunca, desenvolver esse hábito para precisarmos também cuidar da nossa ansiedade. Todos nós estamos muito fragilizados, em convivências muito próximas que às vezes já tínhamos dificuldade de lidar, mas sempre há uma possibilidade de nós buscarmos a solução ou recursos, auxílios para nos ajudarem. E Joana de Ângeles nos apresenta a psicologia transpessoal ou profunda. É aquela que alcança o ser humano na sua estrutura física, psíquica e transcendental. Ela nos fala em transcendental, algo que está acima de nós, que é capaz de nos superar, de nos assistir, de nos acolher nos momentos da nossa grande dificuldade. E ela propõe, então, o que ela chama de terapias libertadoras de conflitos, sugerindo a meditação, a respiração. É interessante, né, que um dos fatores dessa doença é exatamente atingir o sistema respiratório. E Joana nos leva a prestarmos atenção na nossa respiração, a buscarmos a oração, a magnetização da água que ocorre nos nossos cultos no lar, que ocorre nas casas espíritas, a bioenergia, que é o passe que recebemos também, e ela cita exercícios de Tai Chi Chuan, mas são exercícios que nos levam a esse controle da mente, essa pacificação da mente, a essa lentificação da mente. No livro da Esperança, ditado por Emmanuel para Chico Xavier, ele diz assim: se desatinos te visitam a alma, e estamos sendo visitados muito frequentemente pelos desatinos, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas. Então, essa luz que é a prece, que se acende para nós
iluminando-nos de uma forma que talvez não tenhamos condições de perceber, é um grande recurso que precisamos utilizar nesse momento. Assim como a meditação, e há muitos mitos a respeito da meditação, mas algumas dicas para quem deseja começar a meditar, que de preferência é preciso que seja num lugar em que se evite as distrações, que a gente procure um lugar onde saibamos que não vamos ser interrompidos, que não seremos incomodados por aparelhos eletrônicos. A posição é uma posição confortável, mas que não seja exageradamente confortável, porque aí nós perderíamos esse foco e, na verdade, o objetivo é que nós estejamos olhando para nós. O tempo precisa, para quem nunca meditou, ele precisa ir crescendo pouco a pouco. Não adianta a gente estabelecer uma meta que nós não vamos alcançar. É preciso que nós, pouco a pouco, percebamos que estamos avançando nesse processo, mas é importante que isso ocorra diariamente. Essa frequência é muito importante, porque é um treinamento e a gente precisa, então, persistir nesse treinamento. E durante a meditação, a gente pode ter o foco na respiração, a gente pode ter uma meditação guiada, que geralmente para os iniciantes é muito bom, desde que a gente encontre uma forma de focarmos em nós mesmos, de prestarmos atenção em nós mesmos, e os benefícios da meditação são inúmeros. Também a importância do Evangelho no lar. Há muitos espíritas que até frequentam casas espíritas e que acabam não realizando o Evangelho no lar, que é muito simples, é de uma simplicidade tão grande: colocar um copo de água sobre a mesa, abrir uma pequena página de um livro espírita, porque a essência desse encontro é a nossa conexão com o alto. Essa conexão se dá de uma forma muito poderosa. E voltando aqui, como exercitar o nosso pensamento, esse cuidado do nosso pensamento, estabelecendo essa conexão com o Criador, volta à oração, que é uma meditação com palavras e que alcança distâncias inimagináveis. Em poucos segundos a gente consegue isso, né? O poder da oração é fabuloso e ele traz a nós recursos e possibilidades que talvez a gente não tenha condições nem de avaliar. Eu vou contar um caso em que uma vez, eu morava próximo, no mesmo prédio que o meu irmão. Tinha minha sobrinha com 2 ou 3 anos de idade, por quem eu sou absolutamente apaixonada, e um dia, depois de trabalho, muito cansada, eu cheguei a casa tarde, com sono, com fome, cansaço, mas me deu uma saudade da minha sobrinha, uma saudade imensa, e eu resolvi passar lá para dar um beijinho nela antes de ir para casa. Ao chegar lá, percebi que meu irmão estava bastante agitado porque o sogro estava passando mal, e meu irmão tem muita dificuldade em ir a hospitais. Ele realmente se sente muito mal, muito desconfortável. E ele pediu então que eu levasse o sogro dele ao hospital. Confesso que inicialmente não achei uma boa ideia, mas acabei aceitando e fomos então para o hospital, um hospital evangélico, um hospital no Rio de Janeiro. E ao chegarmos lá, fizemos o primeiro atendimento, a ficha, e depois de alguns minutos o seu Eduardo, que era o sogro do meu irmão, ele começou a dizer que não sabia o que estava fazendo ali, que ele não entendia o que tinha acontecido, e então ele queria ir embora, mas eu percebi que havia na sala uma senhora num canto chorando baixinho.
Deixa eu voltar aqui e olhar para vocês. A senhora chorava baixinho num canto, eu me aproximei dela e comecei a conversar e perguntar a ela o que havia acontecido. Enquanto isso, o seu Eduardo ficou impossível e teve que ir embora realmente. Foi com a minha cunhada, mas eu resolvi ficar com aquela senhora. Ela me disse que o marido passou mal, ela o levou até o hospital, o colocou num táxi, levou-o ao hospital. E eu percebi pela movimentação dos profissionais ali que era alguma coisa bastante séria. Então, eu pedi à minha cunhada que voltasse para casa com o pai e eu fiquei com ela. Depois de alguns minutos, o médico se aproximou, perguntou se eu estava com ela, eu disse que sim, e deu a notícia de que o marido havia desencarnado. Então, eu a levei para um banquinho, né, um hospital que tem muitas árvores, banco, pelo menos tinha naquela época, isso tem muitos anos, e nós começamos a conversar. Eu comecei a conversar com ela, enquanto esperávamos que a filha fosse localizada, uma época sem telefones celulares, pasmem, isso já ocorreu um dia, e nós começamos a conversar e essa senhora disse assim: quando eu saí de casa, o meu marido pegou uma fotografia de um velhinho barbudo, um tal de Dr. Bezerra de Menezes, e pediu ajuda a ele, mas pelo visto ele não ajudou. E aí eu percebi toda a trama da espiritualidade, né? Como eu fui tocada pelo amor, como eu fui tocada pela solidariedade, aquela pessoa que sofria, como ele mobilizou todos nós para que Dr. Bezerra de Menezes, que tem o nosso mais profundo amor, pudesse atender aquela pessoa. E aquilo ocorreu em função de uma prece que foi realizada num momento de sofrimento, certamente um momento difícil, e nós conversamos muito, eu bastante inspirada pela situação, não lembro nem o que falei, mas certamente inspirada. E a filha dela finalmente chegou, subiu a ladeira do hospital, uma ladeira bastante íngreme, a filha um pouco acima do peso, nos viu ali sentadas, placidamente conversando, e disse: eu vou sentar para descansar, porque eu estou cansada. E a mãe então disse: senta assim, minha filha, seu pai morreu, mas essa moça já me explicou tudo, ou seja, recomeçou a explicação nessa situação dramática. Então, isso tudo é para exemplificar o poder que tem uma prece, o poder que tem uma oração e como nós somos tocados quando somos movidos pelo amor. Nós somos instrumentos e somos assistidos pela espiritualidade quando necessitamos. E voltando então à nossa oração, existe um vídeo de que eu gosto muito, que sempre nos comove e nos ajuda também a perceber essa vibração de estarmos conectados com o alto. Senhor é convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós. Bendita sois vós. Entre as mulheres. Entre as mulheres. Bendito é o fruto. Bendito o que é um fruto? O fruto é o que dá na árvore, a fruta. Bendito é o fruto. Bendito é de comer maçã? É a maçã. Bendito é o fruto. Bendito e é melancia e é pera e é tudo comer? É, tudo de comer. Do vosso ventre. É fruto do vosso ventre. Do vosso ventre. Jesus. Jesus. Santa Maria. O que Santa Maria? É a mãe de Jesus. Santa Maria, mãe Santa de Deus. Maria, mãe de Deus. E mãe de Deus. Rogai por nós. Rogai por nós. Pecadores. Pecadores. Agora e na hora de dormir. De nossa morte. Amém.
E na saúde, amém. Muito bonitinho, não é? Eu me despeço aqui, agradecendo muito o carinho e a atenção de todos, lembrando que tudo passa e isso também vai passar. E que é possível, mesmo nesse momento tão conturbado, em que nos deixa tão ansiosos, sentirmos a paz dentro de nós, buscando forças na oração, fazendo um silêncio interior e aguardando a volta da primavera, porque ela voltará certamente. Nós vamos ouvir uma música para acalmar um pouco o nosso coração. Quem quiser pode cantar junto, desejando a todos muita paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer.